Olá! E hoje tenho mais um projeto para costurar com vocês. Esta malinha tira-colo para colocar o telemóvel. Tem uma alça reguladora. Aqui o bolsinho para o telemóvel. Depois na parte de trás tem um bolso com um fecho para colocar o dinheiro, as moedas. Sim, estas bolsinhas são assim para uma saidinha rápida. Eu por acaso tenho uma para as minhas caminhadas e são muito práticas. Portanto, estes são os meus moldes para fazer esta bolsinha. É o bolsinho da parte de trás, a parte da frente e a pala. Vou mostrar agora os materiais que eu vou utilizar para fazer esta peça. Um fecho com 18 cm, tem um fecho ímã, tem a pecinha macho e fêmea, um pedacinho de tecido para estruturar, o regulador, o cursor e os mosquetões, 2. Depois tem dois pedacinhos de tecido que vai ser onde se vão colocar, onde se coloca a alça, 4 pedacinhos para aumentar o fecho, opção, claro. Neste caso eu gosto de fazer assim, não fica tão grosso para costurar. A pala é as duas partes do mesmo tecido e tem uma entretela estruturada. Depois tem o bolso da frente, que tem o tecido principal, esta bonequinha, depois tem o foame e depois tem o tecido forro, que é maior, propositadamente. A parte onde vai fixar o bolso do telemóvel, também como do mesmo tecido da pala e com TNT por trás, porque não necessita de uma grande estrutura. E depois a parte de trás, onde vai ficar o bolsinho com o fecho e com uma entretela termocolante guata, e tem o forro maior também. E depois tem mais 2 pedacinhos de forro e já veem depois como é que se aplica. As tiras para a alça não têm que ser do tamanho da alça, podem ser assim por partes. Neste caso cortei 6 cm de largura e de comprimento, depois é o que entender, a minha etiqueta. E a pala com uma entretela mais estruturada, vai-se fazer uma costura de segurança a toda a volta para fixar o tecido. Neste caso, tanto o principal é igual ao tecido forro, mas se fosse o principal seria no principal, se tivesse outro de outra cor do forro. Esta entretela não é das mais grossas, é média, porque vai levar o fecho ímã. É importante levar o fecho ímã por causa de não danificar o telemóvel. Por isso é que eu escolho esta entretela. Corta-se o excesso e depois de cortar o excesso vai colocar-se na outra parte, neste caso é o tecido forro, alfineta-se e vai-se costurar a toda a volta do tamanho do calcador. E a parte de cima fica aberta. Pronto, o tecido é igual. Vamos alfinetar, uma costurinha a toda a volta, do tamanho do calcador, e a parte de cima fica aberta para depois se poder virar. Retrocesso no início e no fim da costura. A máquina decidiu desligar-se, acontece. Cuidado ao fazer os cantos, para ficarem direitinhos. Retrocesso no início e no fim,
e cortar os excessos e virar a peça. Acertar os cantinhos e agora fazer uma costurinha para espontar a toda a volta, que dá um acabamento mais bonito. Quem quiser pode passar, eu não passei, está espontado. E agora vai-se colocar então o fecho ímã. Encontra-se o meio com uma caneta que apaga com o calor, caneta mágica, coloca-se uma pentinha no sítio do meio e mesmo não é necessário ser à beirinha, é um bocadinho mais acima, com aquela pecinha que tem a abertura, marcamos o tracejado onde se vai cortar para se aplicar a peça. Assim, mais ou menos, não pode ser mesmo lá à pontinha. Com o abre-casas vai-se abrir a parte do tracejado onde nós fizemos os risquinhos. Um pedacinho de entretela, porque vai estabilizar melhor o fecho ímã. A peça macho, que é uma pecinha que tem a parte de fora saliente, é o que se aplica na pala, na abertura que se fez, e agora aplica-se então esse pedacinho de entretela, porque vai dar estabilidade ao fecho ímã. Coloca-se aquela pecinha que tem as aberturas, as ranhuras, e aquelas pecinhas de lado. Gosto de colocar cola para fixar os dois tecidos, para não andar o fecho ímã de um lado para o outro, e aquelas patilhazinhas abrem-se para os lados, não é? Quem quiser pode passar a ferro e agora fechar a abertura e com uma costurinha de segurança e cortar o excesso do tecido. E agora vamos para a parte do bolso do telemóvel. É um tecido de boneca com foame e vai-se fazer a mesma coisa, com uma costura de segurança a toda a volta. Fixar o foame, tá? O foame é esponjoso, é propositadamente por causa do telemóvel. O tecido forro é maior, porque é assim que eu gosto de fazer neste caso. Em cima vamos fazer uma costura do tamanho do calcador. O tecido trabalha-se melhor assim, quando é para fixar o tecido forro com os dois tecidos, fica muito melhor assim, não dá tanto trabalho e às vezes sem querer pode faltar um pedacinho de tecido e assim é mais, nunca falha. Em cima gosto de dar um efeito viés do tamanho da costura, colocar saliente o tecido forro, que dá um efeito viés, e depois faço uma costurinha aí de um pesponto e o excesso faço, neste caso aqui faço a mesma coisa, fixa-se o tecido com uma costurazinha de segurança, deixa-se aquele espaço ali aberto para se poder colocar o fecho ímã, encontra-se o meio, mede-se 3,5 cm com a caneta mágica. Ali naquela abertura deixa-se o tecido, que é para se ver onde se vai colocar o fecho ímã. Faço a mesma coisa, que faço os risquinhos com aquela pecinha. Depois, com a ajuda do abre-casas, vamos cortar ali naquele tracejado, os dois tracejados, para depois se poder colocar a pecinha ímã. Falta-nos a fêmea.
E assim com o tecido maior, o tecido forro, temos-o à vontade de trabalhar e não ter tendência a haver falha de tecido, por isso é que eu gosto que seja maior. Procede-se da mesma forma, depois de se colocar, aplica-se aquela pecinha redondinha, com aquelas aberturas, e as patilhas viram-se para os lados direitos, abre para o lado de fora e fecha-se e volta-se outra vez aí a passar a costurazinha de segurança e corta-se o excesso de tecido. E vai-se aplicar na outra parte o outro tecido que é igual ao da pala. Pronto. Agora o outro tecido que é igual ao da pala é onde se vai fixar o bolso do telemóvel e leva uma entretela e faço a mesma coisa, pesponta-se a toda a volta, uma costurazinha de segurança, há as patilhazinhas para colocar depois a alça, a mesma coisa, costura-se a toda a volta, já está feito e recortou-se os excessos e as patilhas a mesma coisa, uma costura de cada lado. Agora encontra-se o meio e na pala também se vai encontrar o meio, com o fecho ímã virado para dentro e deixa-se ficar o tecido um bocadinho da pala para fora, alfineta-se e fica um bocadinho para fora, para o lado de fora. Esta parte aqui onde vai fixar as presilhas a mesma coisa, as presilhas vão ficar mesmo juntamente ao lado da pala e também se deixam um bocadinho para fora e vão-se alfinetar. O estabilizador aqui nesta parte onde vai ficar o bolso para o telemóvel levou TNT porque não há necessidade de levar uma entretela mais grossa, é o suficiente, porque o bolso do telemóvel já tem o foame que tem uma esponjazinha e vai ali, digamos que proteger o telemóvel. Pronto, está a mais, agora faço aí uma costurazinha, recorta-se o excesso e vai-se unir o tecido do bolso com alfinetes a toda a volta. Coloca-se também a etiqueta frente com frente. Depois de tudo alfinetado, vamos fazer uma costura de segurança a toda a volta. Feito isso, esta parte está concluída. Agora falta a parte de trás, que tem o tecido principal e tem a guata, que é a entretela termocolante. Passa-se a ferro para poder fixar na entretela. Esta entretela é uma entretela mais, não como o foame, tão estruturada, é um bocadinho mais fininha. Corta-se o excesso da entretela. Encontramos, aqui vamos medir 4 cm e recortamos, porque aqui vai ser a parte de trás onde leva o bolso com o fecho, para podermos guardar dinheiro, cartões, a chave, lenços, enfim, o bolso ainda tem bastante espaço e cabe bastantes coisas. E agora é aqui, para esta parte, que nós precisamos daqueles tecidos forro, que também são maiores, porque lá está, vamos fazer da mesma forma que fizemos o bolso do telemóvel e por isso eu gosto que sejam maiores. O fecho, coloca-se o cursor, abre-se um bocadinho em cima, primeiro coloca-se de um lado, eu costumo colocar sempre primeiro do meu lado esquerdo e depois do meu lado direito, empurro um bocadinho, têm que ficar ao mesmo nível para não ficar um mais acima e outro mais abaixo. Feito isso, aplica-se frente com frente,
aqueles pedacinhos para acrescentar o fecho, porque assim é muito mais fácil de costurar nas extremidades da bolsa. O fecho seria muito mais difícil e assim com estas extremidades com estas pontinhas do tecido ficam muito mais fáceis de costurar. Uma costurazinha em cima para pespontar e também fica mais fixo o fecho. De um lado e do outro faço a mesma coisa, corta-se o excesso do tecido e fecho juntamente com o fecho e encontra-se um meio. Faço os piquezinhos pequeninos, no fecho não se pode fazer uns piques muito grandes, é mesmo pequeninos, e mesmo no tecido também é uns picos pequeninos, não há necessidade de ser grande. Encontramos também um meio, faço a mesma coisa. O fecho tem que ficar a abrir para baixo. Portanto, temos que ver de que lado é que queremos que fique a parte maior e a parte mais estreita, e depois coloca-se o fecho frente com frente e alfineta-se, troca-se o calcador para costurar o fecho. Inicialmente a primeira parte da costura é pespontar para fixar o fecho. Depois de feita a costura de pespontar o fecho, muda-se para o lado de cá, do calcador do fecho, e coloca-se o tecido forro. É necessário puxar o cursor quando vamos costurando o tecido para o lado de cá. Levanta-se, deixa-se ficar a agulha presa no fecho e no tecido, levanta-se a patilha e puxa-se o cursor, o fecho. Feito isso, mudamos para o lado de cá e vamos colocar então agora o tecido forro, que ele é maior, portanto não há qualquer problema. Fazemos então a costura do tamanho do calcador e depois disso está costurado e temos de fazer um pesponto para que o tecido forro não prenda no fecho. Passar o fecho novamente, a agulha está presa lá em baixo e levantou-se a patilha da máquina. Baixa-se, continua-se a costurar até ao fim. Há tecido a mais, mas é propositadamente. Agora vira-se, tem que se esticar muito bem o tecido, que é para depois a parte do tecido forro não prender no fecho, e faço então aqui um pesponto. Depois do pesponto feito, então sim, uma costurinha de segurança a toda a volta e corta-se o excesso do tecido forro. A parte de cima faço precisamente a mesma coisa. Alinhamos o tecido principal, frente com frente no fecho, e procede-se da mesma forma. Frente com frente, costura de segurança e depois coloca-se o tecido forro e costura do tamanho do calcador e fixa-se igual o tecido forro, corta-se o excesso e está. Agora o outro tecido forro do tamanho do molde igual, mas eu coloco sempre maior porque dá mais jeito. E agora uma costura a toda a volta e no meio de uma das extremidades é igual, deixa-se aberto. Corta-se o excesso e na parte onde está aberto não se corta rente o excesso. Vai-se deixar um bocadinho a mais o tecido, porque depois é por aqui que se vai virar a peça e vai ser importante essa parte que está a mais para depois se poder fechar
essa parte. Vai ficar assim. Agora une-se frente com frente, tecido principal une-se frente com frente, alfineta-se e aquela parte que deixámos a mais temos que virar para trás para poder apanhar a costura do tecido principal com o tecido principal e este tecido forro não se apanha. A toda a volta, costura do tamanho do calcador, corta-se os excessos, os cantos e viramos a peça. Acerta-se os cantinhos todos, tem que ser com jeito, devagar, porque tem muitas camadas. Tem de ser com calma. Depois de estar esta parte virada, abre-se o fecho e vira-se a peça para o lado direito. Acertam-se os cantos com a ajuda do pauzinho, se necessário, pronto. E agora, então é preciso ir fechar aquela parte que se deixou aberta para se poder virar a peça. Onde eu disse que não se devia de cortar, porque agora vai dar jeito a fechar, porque é com uma costura invisível. Um nozinho na ponta da linha, do lado de dentro coloca-se a agulha para não se ver o ponto. Do lado de cá, ao pé da costura, apanha-se um bocadinho, um pontinho pequenino. Depois vai-se para o lado de lá, no tal tecido que não cortamos, que ficou a mais. E também se apanha um pontinho, sem que do lado do nosso lado se veja o ponto, daí ser invisível. É um para lá, um para cá. E quando é do lado de cá, também tem de ser com cuidado para que não se veja os pontos do lado de fora do tecido. Tem de ser com calma, um para lá, um para cá, um para lá, um para cá. E depois vai-se puxando o fio e ele vai fechando. A costura vai fechando, a ponta invisível. Puxa-se e não se nota que está costurado tudo até ao fim. Feito isso, está, não se nota. Agora depois é só passar a ferro e também apliquei um pedacinho de fita no cursor para abrir, para uma decoraçãozinha, para dar um detalhe final na peça. Agora só falta mesmo passar a ferro, mas passo depois quando fizer a alça. Agora vamos para a parte da alça. Então agora vamos fazer como se fosse viés e então para unir as tiras coloca-se em formato L, frente com frente, L, como se fosse um L, e agora alfineta-se para segurar e faço uma costura em triângulo, digamos assim, em viés, de um canto ao outro canto, do canto de cima ao canto de baixo. É como se formasse um triângulo. Corta-se o excesso e está. É igual como se fosse o viés. Na outra parte faço a mesma coisa, então em formato L, frente com frente os tecidos, colocamos o alfinete e vamos costurar como se fosse ali o triângulo, de um canto ao outro canto, com retrocesso no início e no fim, e depois corta-se o excesso do tecido e depois, com a ajuda do ferro, vamos abrir as costuras. Tem mais ou menos um tamanho de 1,30 m, 1,40 m, mais 1,30 m, é o suficiente. Com a ajuda do ferro abrimos as costuras.
e nas laterais vamos dobrar de cada lado mais ou menos 1 cm. Isto é mesmo como se estivéssemos a fazer uma tira de viés, a mesma coisa, temos que dobrar de um lado com a ajuda do ferro e depois do outro, a mesma coisa. Estando isto dos dois lados, depois dobramos ao meio para depois se poder costurar e se poder fazer a alça da bolsinha, e estamos quase a terminar. Este projeto com tecidos 100% de algodão. Estes painéis eu comprei no Dimitri, fora da caixa, que ele tem tecidos espetaculares. E como eu disse, o molde fui eu que fiz ao meu gosto, consoante aquilo que eu achei que era o que eu pretendia para o projeto que eu queria fazer. Neste caso, colocar e aplicar o bolso atrás com o fecho. E se alguém tiver interesse em fazer, envia-me mensagem privada que eu posso facultar os moldes. Tudo passadinho a ferro, e agora é mesmo só costurar a alça, que é fazer um pesponto de um lado e do outro. Fazer um pesponto de um lado para poder fechar e depois do outro. Feito isso, corta-se as pontas, as linhas. Agora coloca-se o mosquetão, dobra-se um pedacinho para dentro e vamos costurar para a frente e para trás com a ajuda do pico várias vezes. O pico facilita. Mais do que uma vez. Retrocesso. Faço mais do que uma costura para fixar bem o mosquetão. Cortam-se as linhas. Gosto de queimar as pontas com a ajuda do isqueiro, as pontas das linhas. E agora, assim direitinha a fitinha, vamos colocar o passador, melhor dizendo, o regulador. Tem uma pecinha por dentro e nós colocamos a tirinha por cima, por baixo, o regulador. Agora, o outro mosquetão, vamos pegar na parte de cima da tira da alça para facilitar e passar a outra, a ponta, por baixo. Tem aquela ali no meio, temos que primeiro puxar para cima e depois para baixo. Feito isso, temos a fita a poder passar para regular para ser maior ou mais pequeno. E agora faço a mesma coisa, dobra-se e costura-se mais do que uma vez. Está prontinha, com as linhas cortadinhas, e está para colocar na bolsinha porta-telemóvel, prontinha para as saídas à noite, caminhadas, durante o dia, para levar poucas coisas, principalmente chaves de casa, o telemóvel, o dinheiro, coisinhas poucas. E portanto tenho vários modelos, esta bonequinha em tons de verde e amarelo, depois esta boneca amarela com flores,
tons castanho, tem vários tons. Este painel era o painel das bonecas, portanto são todos bonecas e todos diferentes, não tem nenhum igual. E não dá para repetir porque já não tenho mais, é mesmo uma de cada. É uma de cada, disponíveis para quem quiser, têm um custo de 13,50€, esta em tom de rosa. Já disse, só um modelo de cada, tenho esta com o panda, espero que tenham gostado deste projeto e se quiserem enviem mensagem privada.